A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Você está vendo este vídeo pelo canal dos Protestantes para Pentecostes, não esqueça o like, se inscreva. Se está vendo pelo canal Apologética Católica e Debates, dê o like e se inscreva. Meus irmãos, eu vou mostrar hoje esse vídeo. Vamos fazer hoje esse vídeo. Quem primeiro fez esse vídeo, quem primeiro deu essa apologética para o mundo, foi o Dr. Scott Hans. Essa apologética, ela não é 100% do Fábio Pentecostes. Mas o Fábio Pentecostes vai debulhar mais umas coisinhas dessa apologética. Fábio Pentecostes vai colocar mais um temperozinho nessa apologética. Eu mostrei, fui o único apologista no Brasil em mostrar com Bíblia a missa só em um capítulo da Bíblia. A missa completa, liturgia da palavra, confissão, né? E a liturgia eucarística, que foi no capítulo 24 de São Lucas, a partir do versículo 13 ao versículo 33. Então eu fui o único que mostrei. E hoje eu vou mostrar o que o Dr. Scott Hans mostrou. Mas eu vou mostrar mais profundo ainda do que ele mostrou. Porque ele habilitou com outras passagens do Apocalipse. Eu não vou fazer isso, eu vou mostrar só lá. A partir de agora, você vai acompanhar comigo. Esse é o programa Falando de Bíblia. Fazia tempo que o programa Falando de Bíblia já não vinha para o ar. Você vai acompanhar a Santa Missa só no capítulo 4 de Apocalipse. E olha que eu vou te dizer, não é nem todo o capítulo. Que nem Lucas. Não foi todo o capítulo 24. Mas eu vou te mostrar ao pé da letra com explicações maravilhosas. Compartilha isso para os católicos. Eles precisam conhecer que esse livro é um livro da igreja que mostra uma única fé. A fé da igreja fundada por Cristo. Vamos para o vídeo? Vamos lá? Venha comigo. Para o livro do Apocalipse, capítulo 4. E você não se preocupe que os textos vão sempre aparecer na tela para você acompanhar. A única coisa que você tem que fazer é pegar a caneta, é pegar caderno ou caderneta e notar tudo isso que você vai ouvir. Nós vamos começar aí do versículo 1. Talvez a gente vá até o versículo 8. Certo? 8 versículos onde nós vamos ver a Santa Missa. E vamos logo para o versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Na tela, Santo Diretor. Depois disso, tive uma visão. Olha só. Vi uma porta aberta no céu. Volta para mim, Santo Diretor, um pouco gripado. Volta para mim, Santo Diretor. Vi uma porta aberta no céu. Meus irmãos, para iniciar a missa, a porta da igreja se abre. E os grandes santos, como São Padre Pio dizia, que a missa é o céu na terra. Eu estou com um pouco de uma coceira na goela, na garganta. Que eu estou gripado. Aí vamos tentar fazer esse vídeo em nome de Jesus e da Imaculada Conceição, a Senhora da Aparecida. Então, essa porta aberta da igreja é quando se inicia a procissão de entrada. Você sabe que a procissão de entrada, você se vira lá para trás porque o padre que vai entrando com os ministros, extraordinário, coroinhas, outros padres talvez que celebram, acólitos.
É o próprio padre levando a cruz para o Calvário. E o que é o Calvário? O altar do santo sacrifício. E veja, e diz assim, continuando na tela, diretor. E a voz que falava comigo, como uma trombeta, dizia: sobe aqui e te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Verso 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito. E no céu havia um trono. E nesse trono estava sentado um ser. Volta para mim, santo diretor. Procissão de entrada. Havia o trono. O trono é o altar. E havia um ser no altar. Para começar o quê? O santo sacrifício. Envolve as espécies do pão e do vinho, que vai se tornar carne e sangue de Cristo. Então, a porta do céu, a porta da igreja que se abre. Procissão de entrada. Rumo ao altar do sacrifício. Esse trono é o altar. E o trono onde o padre vai sentar, onde Cristo vai sentar. Que é a cadeira... Esqueci agora como é que se chama. A cadeira que o padre senta, né? Que o bispo senta para celebrar. Para conduzir, presidir o santo sacrifício. E tinha um ser. É óbvio que o ser é Jesus. Versículo 3. E quem estava sentado assemelhava-se, pelo aspecto de uma pedra de jaspe, de sardônica, um halo semelhante a esmeralda, nebava o trono. Então você está vendo aí que o trono estava coberto de esmeralda, porque nós podemos ver que tudo isso hoje tem no ostensório, esmeraldas, né? Muito lindo o ostensório, pedras preciosas. Versículo 4. Ó. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Aí está os que estão concelebrando a missa. Os anciãos. Os anciãos no termo hebraico são bispos, tá? Bispos vestidos de vestes brancas. Coroas de ouro na cabeça, veja. O rito oriental, né? Mitras douradas na cabeça. Versículo 5, olha. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Volta para mim, santo diretor. A Sagrada Escritura está dizendo que do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Liturgia da palavra. Vocês vão perdoar que eu estou um pouco gripado, tá? Mas eu tenho que gravar esse vídeo. Nossa Senhora está me ajudando aqui do lado. Ela está aliviando a coceira da garganta. Então, do trono saía relâmpagos. Relâmpagos é o que? Fogo. Saía fogo do trono. A liturgia da palavra. A palavra de Deus é como um fogo que nós vamos ouvindo e que vai nos transformando, queimando os nossos pecados, fazendo com que nós possamos raciocinar naquilo que estamos vivenciando, vivendo, para nos converter a Jesus. Mas tinha mais alguma coisa do trono. Põe aí, diretor. 5, continuação. Além também, depois do ponto, ó, diante do trono ardia 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Volta para mim, santo diretor. Significava que nesse trono tinha batismo. As 7 tochas de fogo são os 7 dons efusos dados no batismo. Não falho, você está sendo cirúrgico. É claro. Aqui você vê a própria Bíblia da Ave Maria assim embaixo. O Espírito
santos em 7 formas, septiforme. Quer dizer, os 7 dons do Espírito. Eu falei sacramento, foi? Ah, meu Deus. São os 7 dons efusos, dado, está lá em Isaías 11, a partir do versículo 2, dado no batismo. Temor de Deus, ciência, conhecimento, fortaleza e por aí vai. Então significa que nesse trono tem batismo, porque esse trono é o altar. Então a missa iniciou-se, liturgia da palavra, agora já estamos no sacramento do batismo. Porque se isso sai do trono, então aqui é o batismo verdadeiro, é na igreja de Cristo, onde se recebe os 7 dons do Espírito Santo. Os chamados 7 dons efusos dados no batismo. É ou não é cirúrgico isso aqui? Meus irmãos, a Bíblia é católica, meus irmãos. Versículo 6. Na tela, diretor. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e por trás. Volta para mim, seu diretor. Dentro do trono está o quê? Tá os 4 animais. Dentro do trono está o quê? Os 4 evangelistas. Os 4 animais aqui são os 4 evangelistas. É Fábio que está inventando isso? Não. Santo Agostinho disse isso. Santo Irineu disse isso. Que os 4 animais do Apocalipse são os 4 evangelistas. São os 4 evangelistas. Veja que no trono tem os 4 evangelhos que estão sendo proclamados. Tem os 4 evangelhos que estão sendo proclamados nos 4 animais, que tem olhos em todos os lados, porque o evangelho... Por que olhos em todos os lados? Porque o evangelho é universal, a igreja é universal. E o evangelho deve chegar a todas as nações, não é? Com os sacramentos. Versículo 7. Põe na tela, seu diretor. O primeiro animal vivo assemelha-se ao leão. Quem é o leão dos evangelistas? São Marcos. Porque começa apresentando João Batista no deserto. João Batista começou no deserto como um leão. O segundo animal, touro. O touro representa São Lucas, que mostra o templo. Começa tudo no templo. Indo para o templo. Jesus no templo. O templo é onde tinha sacrifício de touro, de bode. Então, touro. O terceiro tinha um rosto de homem. Quem é homem? Que começa a falar na genealogia do homem, Jesus. São Mateus. E o quarto era semelhante a uma águia. Quem é águia? O quarto evangelho. São João. Que começa falando com um olhar longe, diferentemente dos outros, seu evangelho teológico. Começa no versículo 1 do capítulo 1. Era no princípio o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo está junto de Deus. Está entendendo? Em pleno voo. Então aqui estão os 4 evangelhos no trono. Versículo 8. Esses animais tinham cada um 6 asas, cobertas de olhos por dentro e por fora. E estavam e não cessavam de clamar dia e noite. Vejam, meus irmãos, o cântico dos salmos agora na missa. Santo, santo, santo. Essa aqui é a oração do santo na missa. Mas também pode ser empregada o salmo e os benditos, os louvores que são cantados na missa, né? Conforme a liturgia. Até na comunhão, né? Veja. Santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Isso é muito forte, meus irmãos. Vamos pular para o versículo 9. Vamos lá. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, porque o evangelho glorioso de Cristo, olha o que acontece. Honra e ação de graças
Ação de graças significa Eucaristim. Eucaristim, traduzido para o português, significa ação de graças, tá? Eles rendiam honra e ação de graças, de Eucaristia. Eucaristia nós recebemos em ação de graças. Eucaristia significa ação de graças. Aquele que vive pelos séculos dos séculos. E também o versículo 10 aos 24 anciãos, inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono. Prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos. Volta para mim, essa diretor. Meus irmãos, eu estou mostrando para vocês, eu mostrei para vocês aqui a missa, com detalhes, no capítulo, desde a procissão de entrada. O capítulo 4 do Apocalipse. Eu prometi mostrar só até o 8, né? Mas na realidade é até o 11. São 11 versículos, capítulo 4 do Apocalipse. Fala na missa. Fala até no ostensório. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu me converti à Igreja Católica, que eu adquiri a Bíblia da Ave Maria, eu estudando aqui, não tinha hoje a compreensão que tem hoje, há muitos anos atrás. Eu entendi que aqui o capítulo 4, Apocalipse, era adoração ao Santíssimo, porque essas pedras preciosas, tudo que você vê no ostensório e tal, como um sol e tal, está no trono. E aqui eu entendi uma coisa, que era adoração ao Santíssimo. Estavam entrando para fazer a adoração ao Santíssimo, mas aí, quando alguém me disse, o Dr. Scott Hans disse que isso aqui é a missa no capítulo 4 do Apocalipse, aí eu digo, eu vou estudar mais profundamente à luz, né, dessa terminologia falada por Scott Hans. E aí eu pude ver e entender com mais profundidade, e hoje posso entender com mais profundidade que aqui está, assim como no capítulo 9 de Provérbios, ninguém trouxe a apologética de Fábio Pentecostes, capítulo 9 de Provérbios, do versículo 1 a 4 está a missa. Tá? Eu fui buscar um ensinamento sobre aquilo, um santo falava do versículo 1, que era Jesus que tinha fundado a sua igreja, e nela colocado os 7 sacramentos. E aí eu dei a interpretação, na luz da doutrina católica, dos outros versículos, do versículo 2 ao verso 4. E ali está a missa, como também está a missa no capítulo 24 de Lucas. Vocês entendem o quanto isso aqui é forte para nós? E aí você entra no capítulo 5, que é a continuação do capítulo 4, e aí você vai ver no capítulo 6 dizer, põe na tela, diretor. E vi no meio do trono dos 4 animais e dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Volta para a missa, diretor. A missa ela continua, isso aqui é a continuação do capítulo 4. Quando eu fui me aprofundar nisso aqui, eu entendi tudo isso aqui, a missa. Começa aqui no capítulo 4, a missa. E ela entra no capítulo 5. E aqui nós vamos ver no versículo 6, você viu o quê? Vi no meio do trono, dos 4 animais, dos 4 evangelhos, o que brota da liturgia da palavra. Da liturgia da palavra brota o quê? Essa liturgia da palavra vai para a mesa, a segunda parte da missa, a mesa do sacrifício, da Eucaristia, e aquela palavra vai se fazer carne. João 1,14. Aquela palavra da mesa do ambão que nós tomamos, ela se faz carne no altar do sacrifício. Como em João 1,14, a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E vem morar dentro de nós. Ele entra dentro de nós. Entrarei em tua casa, seremos juntos, eu com ele comigo. Sacramento da Eucaristia. Veja, do meio dos 4 animais e do meio dos anciãos, dos que estão celebrando, dos bispos, dos padres, do magistério, quem do altar? Um cordeiro de pé como que imolado, santo sacrifício. Cordeiro de pé como que imolado é a missa. Dr. Scott Hans frisou isso aqui muito bem. É a missa. Dr. Scott Hans ele não tinha visto uma missa. Ele não sabia o que era uma missa. Quando um dia ele foi impelido pelo Espírito Santo a entrar na igreja católica para saber o que acontecia lá. E quando ele viu aquela liturgia, ele conhecedor das Escrituras, ele viu a missa. Ele disse, isso aí está no livro do Apocalipse. Isso que eu estou vendo agora está no livro do Apocalipse. E o Dr. Scott Hans se converte à Igreja de Cristo. Se não for o maior dos reis protestantes hoje,
na atualidade na Igreja Católica, mas um dos maiores. Cordeiro de pé, como que imolado, santo sacrifício, missa. Quem foi o cordeiro que foi imolado, que ressuscitou e está de pé? Cristo Jesus. Então a missa é o santo sacrifício, que aqui tem imolação, aqui tem um cordeiro sacrificado que está vivo. É o Cristo Jesus, é a missa. Isso é forte demais para nós. Por isso, meus irmãos, precisa de profundidade para entender isso aqui. E se não souber isso aqui, como é que você vai ter argumentação para quando hereges atacar a nossa fé? Tem que conhecer tudo isso. Isso é muito forte. Os 4 animais, liturgia da palavra, que são os 4 evangelhos, faz referência aos 4 evangelhos. Os anciãos, os que estão celebrando o santo sacrifício. E o que está no altar, carne e sangue, sacrifício de Cristo, o próprio Cristo ressuscitado. Sacrificado, mas ressuscitado. Isso é forte demais para nós. É muito grande isso aqui. No versículo 8 está a intercessão dos santos. Veja só, no versículo 7 ele recebeu um livro na mão direita, estava no trono, recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E o Padre disse: esse cordeiro de Deus teria o pecado do mundo. Então cada um cínteras, as taças, celebrando, cheio dos perfumes, o incenso, que essa oração, com a oração de todos os santos. Um modo de interceder. Também a missa intercede. Aqui diz que a missa intercede. E a missa intercede pelas almas do purgatório. A missa intercede pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde física. A missa é o santo sacrifício. Isso é forte. E cantava um cântico novo. Os louvores da missa. Os cânticos da missa. Meus irmãos, compartilhem essas apologéticas. Nós precisamos que vocês compartilhem. Eu preciso que vocês compartilhem para outros católicos. Eu vou dizer em todos os vídeos. Esses vídeos é para católicos. Esses vídeos não é para estar brigando com protestante. Se eu quisesse estar brigando com protestante, eu já estava que me convidaram para participar de um grupo protestante de debate, onde tem católicos e debate e protestantes debatendo. Já me convidaram para muitos lugares para debates. Isso não leva a lugar algum. E leva isso aqui, ó. O nosso povo, a instrução, sendo instruído pelas Escrituras, mostrando que esse livro é católico. No Novo Testamento, depois vai ser algo que eu vou ter que fazer, mas no Novo Testamento existe, no Novo Testamento, só no Novo Testamento, provavelmente existem mais de 20 passagens, ou seja, 20 missas no Novo Testamento. Mais de 20 missas no Novo Testamento. E ainda não fiz esse estudo, sei muitas, né? Várias, mas eu preciso me aprofundar mais um pouco nisso. Quantas missas há no Novo Testamento? Só nos evangelhos, meus irmãos, se nós formos colocar aqui, começar do capítulo 2 de João, porque bodas de Caná, o que? Um casamento de Cristo com a noiva, o que? A comunhão é o casamento, é a esposa que se encontra com o esposo na Eucaristia. Missa, né? Multiplicação dos pães, missa. Segunda multiplicação dos pães, missa. Os peixes e os pães, lá no Jesus ressuscitou, missa. As 2 aparições no domingo que ressuscitou e no outro domingo, no cenáculo, aos apóstolos, missa. No caminho de Emaús para os 2 discípulos, missa. Nós vamos ver na missa aqui, os evangelhos várias vezes. Em vários momentos, a instituição da Eucaristia, missa. Então, há vários relatos na Sagrada Escritura onde a missa acontece que muitos não percebem que ali está falando da missa. E aí quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, já chegar em Apocalipse, meu amigo, eu acredito que seja uns 50 ou mais de 50 vezes que aparece.
Eu calculei assim dentro dos evangelhos, pudesse talvez encontrar 20 passagens atribuídas à missa. E onde tem a missa ao pé da letra, mas a multiplicação dos pães. Qual é o pão que se multiplica, que nunca falta numa missa? A Eucaristia. A Eucaristia é o pão que se multiplica, que dá de comer aos filhos do reino. A comida de vida eterna. O menino com os peixes e os pães, o coroinha. Os apóstolos, os que estão celebrando, que estão distribuindo, sobra 12 cestos. 12, o número dos apóstolos. 12 sobram. 12 cestos. É óbvio que está fazendo uma menção à missa. Né? E a gente vai encontrar várias passagens como essa, que são prefigurações da missa. A parábola do banquete é missa. Da vinha é missa. A parábola do samaritano é missa. Quando eu falei 20 vezes, estava referindo só aos evangelhos, tá? Talvez a gente encontre 20, talvez de todo o Novo Testamento mais de 50. Fala sobre a missa. Por quê? Aí a gente não conhece nada disso, não sabe que esse livro é 100% católico e fica com aquele negócio de heresias protestantes na cabeça. Meus irmãos, vamos acordar desse sono. Nos revestir da verdade. Em plena luz do dia. Certo? Meus irmãos, se inscrevam nos nossos canais. Não esqueça aquele joinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre vive.